palavra, amém? Não temos costume de estender muito aqui. Vem, pastor Antonílio. Vem, meu filho. Vambora. Glória a Deus. Estende as mãos para cá. Se prepara para receber bênçãos de Deus, amém? Deus, entrega o teu ungido nas tuas mãos. Mais uma vez, Senhor. Todas as vezes que ele aqui, meu Deus, usa esse microfone, o Senhor, meu Deus, usa-o de forma poderosa. Dessa vez, meu Pai, que seja dobrado, que seja mais ainda, Pai. Toma o teu servo nas tuas mãos, aquilo pelo qual o Senhor colocou no coração dele para trazer para esta igreja. O alimento, Pai, que viemos receber de bom grado, Pai, no nome de Jesus. Traga o teu servo, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, que alegria poder estar com vocês essa noite. Muito feliz em poder mais uma vez colaborar com os irmãos. São 12 anos de muita luta, 12 anos de muitas pelejas, muito trabalho, mas pastor Daniel, juntamente com essa igreja, pode com certeza dizer até aqui, nos ajudou o Senhor, porque muitas foram as lutas, mas se chegamos até aqui, é porque aprove a Deus nos abençoar, nos fortalecer, e por isso nós estamos alegres, muito felizes em poder estar com os irmãos. Queridos, para essa oportunidade que me deu o Senhor, eu quero convidar você para a gente poder ganhar tempo. Nós vamos ler 2 textos. Eu vou aproveitar aqui a temática do culto. Maturidade mais comunhão gera crescimento. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, nós vamos ler alguns versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, vamos ler apenas o versículo de número 1 e o versículo de número 2. O segundo texto que nós vamos ler é o capítulo 13, então você vai passar provavelmente aí 2 páginas, e nós vamos ler o capítulo 13, apenas 3 versículos, amém? Atos capítulo 9, versículos de número 1 e 2, Atos 13, versículos 1, 2 e 3. Glória a Deus, sempre um prazer poder rever aqui alguns amigos, eu estou revendo aqui, meu amigo Magno, Bruno, Deus abençoe, Bruno Magno, Deus abençoe poderosamente, falou que vinha, está aqui nos dando o prazer da sua companhia. Todos os irmãos que aqui congregam, é sempre uma alegria muito grande poder cultuar com vocês. Eu sempre digo quando eu venho aqui, que essa igreja ela é diferenciada, tem um negócio forte de Deus aqui, né, pastora? Muito bom, muito bom. As irmãs aqui estão de parabéns. Eu não estou com a garganta muito boa e a gente fica tentando segurar para não perder a voz na hora da palavra, e as irmãs aqui louvando não teve jeito, irmão, não dá para segurar, tem hora que não tem como, mas Deus é fiel, Deus é bom. Vamos lá, Atos capítulo 9, versículos 1 e 2, quem encontrou diga bem forte, eu vou para o céu. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres,
os conduzissem presos a Jerusalém. Adiante um pouquinho, capítulo 13, por gentileza, para a nossa meditação. Capítulo 13, versículos 1, 2 e 3 nos diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, vou repetir apenas a primeira parte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram, e você diz amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu vou fazer o possível para não me prolongar, mas esse texto é tão rico, mas tão rico, que a gente poderia extrair muita coisa daqui de dentro. E essa tarde o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração dentro desse texto, confirmando assim essa palavra, e a mesma alegria que eu senti quando o Espírito Santo falou comigo essa tarde, a minha oração nessa noite é que você também sinta essa mesma alegria, porque foi uma coisa muito forte para mim. Então, que Deus possa abrir o nosso entendimento, preparar o nosso coração, porque eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma palavra para o nosso coração essa noite. Quantos creem assim, diga amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Queridos, como eu disse aqui, eu vou aproveitar aqui a temática de vocês, que é maturidade mais comunhão gera crescimento. E eu quero falar aqui subordinado ao tema do caminho da maturidade para a chamada de Deus. Vou repetir, eu quero, com a ajuda de Deus aqui, falar sobre do caminho da maturidade para uma chamada de Deus. Amém? Queridos, tudo na vida requer um processo, tudo na vida requer um preparo, tudo na vida requer situações, aprendizados. Não dá para chegar em cima sem passar por baixo, não dá para ser sábio sem buscar sabedoria, não existe como matar a fome sem que alguém prepare um alimento, não tem como matar a sede se eu não for em busca da água. Isso é um processo. Para que eu atinja o meu objetivo, eu vou precisar passar por um processo, e é nesse processo que algumas situações vão acontecer, situações essas que vêm para forjar o nosso caráter, para nos preparar, para nos polir, para tirar as imperfeições. Durante este processo, alguns vão parar na primeira dificuldade, mas outros aprenderão com a crise e darão início ao processo de maturidade. Vai ter gente que na primeira adversidade vai jogar a toalha e dizer: não dá para mim. Mas vai ter uns que estão tão confiantes na promessa que Deus fez, que pode vir a primeira adversidade, a segunda adversidade, a terceira adversidade, a quarta adversidade, não importa a quantidade de vezes que ele tenha que lutar, ele vai sacar a espada e vai partir para cima. Primeiro, porque ele conhece
quem fez a promessa, e segundo, ele sabe que cada luta deixa uma marca de experiência, e depois de tudo isso, ele sairá mais maduro para a glória do nome do Senhor. Isso é um processo, isso é um processo. Olhemos, por exemplo, se isso não é verdade, para o apóstolo Paulo, o maior propagador do evangelho depois de Jesus. Escreveu 13 dos livros do Novo Testamento, capacitado, inteligente, culto. Quem era Saulo? Antes de ser por nós conhecido e mais citado como o apóstolo Paulo, ele era simplesmente Saulo de Tarso. Quem era Saulo? Saulo era filho de um casal judeu. Eu tinha pedido aqui o pastor para deixar desligado por causa da folha da Bíblia. Saulo era filho de um casal judeu. Casal este que possuía dupla cidadania. Judeus de nascimento, mas que possuíam cidadania romana. Paulo chega a dizer aos filipenses que ele foi circuncidado ao 8º dia, assim como todos os judeus, machos, e também pertencia à tribo de Benjamim. Quem era Saulo? Saulo não possuía simplesmente esse nome. Na verdade, ele, como possuía dupla cidadania, ele também era chamado de Paulo. Deus não troca o seu nome, ele possuía 2 nomes. Saulo é o seu nome hebreu, enquanto Paulo é o seu nome romano. É interessante isso, porque o nome Saulo significa aquele que foi muito desejado, ou aquele que foi buscado incessantemente, enquanto Paulo significa apenas pequeno ou de baixa estatura. Simplesmente isso. Quem foi Saulo? Nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. Historicamente não se sabe com que idade ele deixou Tarso e partiu para Jerusalém. O que se sabe é que ele, ainda muito jovem, foi para Jerusalém para ser educado. Quem foi Saulo? Se tornou alguém tão zeloso com os ensinos que recebeu do fariseu mais conhecido da sua época, a saber, Gamaliel. Se tornou tão zeloso ao ponto de perseguir, matar e prender quem ousava a pregar uma palavra diferente da que ele havia aprendido. Esse zelo que ele tinha era tão grande que Saulo não aceitava ser contrariado. Ele não aceitava de forma nenhuma que alguém fosse contrário àquilo que ele acreditava ser o correto. Olhando para este homem e vendo tantas imperfeições, depois dos seus anos e anos aprendendo com Gamaliel, se tornando alguém violento, duro, ignorante, arrogante, mas ao mesmo tempo culto, inteligente, sábio. Mas é exatamente este homem que, ao olhar o seu perfil, nós olhamos e vemos, isso não tem jeito de ser discípulo. Ele é apenas um cão de guarda, que não aceita ser contrariado, que prende, que mata, que maltrata, simplesmente porque alguém pensa diferente que ele. É exatamente esse homem, Magno, esse homem, cheio de problemas, com uma visão formada acerca de algo e que não aceita uma visão diferente. É exatamente esse homem que Deus pega e coloca num caminho chamado caminho da maturidade. Por que Deus coloca ele no caminho da maturidade? Porque era exatamente nesse caminho que ele deveria se tornar aquilo que Deus queria que ele fosse. Porque até então ele era o que ele achava que era bom. Ele seguia por um caminho para se tornar alguém que ele achava que era o correto ser, enquanto Deus queria que ele trilhasse outro caminho e se tornasse quem Deus queria que ele fosse. Isso é lindo demais. Isso é muito lindo.
Exatamente esse homem, cheio de falhas, a quem eu não escolheria talvez, Deus chamou e escolheu. No capítulo 9 de Atos, ele começa a aprender no caminho da maturidade. No capítulo 9, ele começa a ter lições no caminho da maturidade, que vão formar o seu caráter, não mais simplesmente de um aprendiz, de um fariseu famoso, não. Agora Deus vai formar o seu caráter, para que ele se torne um discípulo, para que ele se torne um cristão, para que ele se torne um apóstolo, para que ele se torne um propagador das boas novas de salvação, para que ele se torne alguém com capacidade de pregar o evangelho para um povo que até então ninguém queria pregar. Esse é Saulo. E lá no capítulo 9, ele começa a ter lições no caminho da maturidade. No capítulo 9, ele está tomado de raiva. Ele quer a todo custo pegar, prender aqueles que anunciam um Cristo que até então era contrário aos seus pensamentos. E o que ele faz? Ele vai até os magistrados, consegue cartas, para que ele pudesse ir até Damasco, capital da Síria, e chegando ali, prender os irmãos que estavam dispersos, que haviam fugido para lá. Ele ainda não sabe, pastora, mas ele está saindo do caminho que ele queria e entrando exatamente no caminho que Deus queria. O mal do homem achar que é inteligente demais é esse. O homem tem a mania de achar que está no controle, quando na verdade tudo está no controle de Deus e de mais ninguém. Ele diz ao sumo sacerdote: eu vou para Damasco, e chegando lá vou prender os crentes que estão falando desse tal de Jesus. Vou trazê-los presos, eles serão julgados e condenados. O plano de Saulo está traçado em sua mente, seu coração já tem uma ideia formada. É isso aqui que eu vou fazer, e é por aqui que eu vou andar. Mas sem saber, ele entra no caminho da maturidade. A Bíblia diz que depois que ele consegue as cartas, ele vai. Alguns homens o acompanham na jornada em direção a Damasco. Mas nos diz a Bíblia que chegando perto da cidade, chegando perto do seu ponto principal, da sua meta, quase entrando na cidade, diz a Bíblia, indo ele no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, versículo 3, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Você pode não ter percebido, mas aqui começam as lições. Pastor, qual é a primeira lição que Saulo vai aprender no caminho da maturidade? Aqui no versículo 3, Saulo vai aprender que no caminho da maturidade sempre haverá alguém acima dele. Qual é a lição que Deus vai passar para Saulo aqui? A lição que ele vai aprender é que acima dele sempre haverá alguém mais poderoso e sábio que ele. Pastor, como assim, pastor? Está escrito: chegando ele à entrada da cidade, o cercou uma resplandecente luz, de onde? Do céu. Fale com teu irmão assim, ó, a luz veio do céu, a luz veio do céu. Até onde eu sei, o céu não é embaixo, nós não estamos em cima, você está embaixo e o céu está em cima, e aquele que reina não está abaixo de mim, ele sempre estará assim. Você não deu glória porque não entendeu. Ele sempre estará acima. E aquele que está em cima é maior do que Saulo. Saulo poderia até dizer: eu sou fariseu,
mas mesmo assim ele continua embaixo e ele em cima. Saulo podia dizer: esses homens me obedecem, mas mesmo assim ele continuava embaixo e Deus em cima. Saulo podia falar: eu domino vários idiomas, e Deus diria: mesmo assim você está embaixo e eu em cima. Paulo podia dizer: eu sei de tudo aqui embaixo, mesmo assim Deus diria: você continua embaixo e eu continuo em cima. No caminho da maturidade, a primeira coisa que Paulo aprende é que sempre haverá alguém em primeiro e ele sempre será o segundo. Aqui a soberba cai, aqui o orgulho cai, a altivez cai, aqui não tem bambambam, aqui não tem o rei da cocada preta, aqui não tem a última Coca-Cola do deserto, aqui não tem nariz empinado, porque quando chegar perto do ponto que Deus te quer, a luz brilha, você cai por terra e descobre: ele é maior do que eu, ele é maior do que eu, ele é maior do que eu, ele é maior do que eu. Só quem concorda que Deus é grande aí, chacoalha a tua mão direita para cima, rasga teu grito de glória. Diga para o seu irmão: Deus sempre será maior. Diga: Deus sempre será maior. Diga para o seu irmão assim: ó, não tem ninguém maior do que Deus. Não tem. Oh, glória a Deus. Eu fico olhando algumas pessoas que de certa forma até se acham sábias demais. Pensam que pode tudo, quando na verdade não podem nada. Pensam que tem de tudo, quando na verdade não tem nada. Tudo que tem é proveniente de Deus. Tudo que sabe foi Deus que deu. Tudo que fez, só fez por permissão de Deus. Você não está entendendo ainda, né? A luz que cerca Saulo e o derruba veio do céu. Deus está dizendo: lá você era grande, aqui eu te mostro o teu tamanho certo. Lá você se achava bom, aqui eu te coloco no seu devido lugar. Pode até ser muito sábio lá fora, pode se achar o melhor. Quando Jesus chamar, quando Jesus salvar, quando Jesus transformar, aquele que era grande aqui dentro se torna pequeno, porque ele mesmo disse: minha é a glória e eu não dou a ninguém. Então a primeira lição de Saulo no caminho da maturidade é entender que ele pode ser grande diante dos homens, mas ele nunca será maior do que Deus. Pastor, cadê a segunda lição? A segunda lição está no versículo de número 2. A gente vai tentar versículo por versículo. E pediu-lhe cartas para Damasco, ou melhor, versículo 6, perdão. Versículo 6. Quando ele cai por terra, ao ver a resplandecente luz, a Bíblia diz que ele fica atônito, assustado, sem saber o que fazer, porque ele percebe que aquele que está em cima é maior do que ele que está embaixo. Diz o versículo 6: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Eu acho interessante, porque o diálogo começa assim: quando ele cai, do céu Cristo brada: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí vem a pergunta de Saulo para ele: Senhor, quem és? Senhor? Ele responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí vem a resposta de Saulo: Senhor, o que queres que eu faça? Irmãos, pastor, qual é a segunda lição, pelo amor de Deus?
A segunda lição que Saulo aprende no caminho da maturidade é que a vontade dele nunca estará acima da vontade de Deus. Vou repetir, pastor, qual é a lição que eu aprendo na pergunta de Saulo? Senhor, o que queres que eu faça? A lição é esta: a sua vontade, Saulo, nunca estará acima da vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque quando ele sai de Jerusalém, a vontade dele é: vou entrar em Damasco, vou prender os crentes e levá-los a Jerusalém. O plano está traçado, irmão. A vontade dele era essa, mas quando ele encontrou com Jesus, ô Magno, o discurso mudou. O homem que saiu de Jerusalém decidido e sabendo o que ia fazer, todo posudo, soberbo, bravo, cheio de ódio, teve que olhar para Deus e dizer: o que queres que eu faça? Se eu fosse você, adorava mais forte. Se eu fosse você, adorava mais forte. Glória! O que Saulo está aprendendo no caminho da maturidade é que a vontade dele nunca estará acima da vontade de Deus. Crente maduro não é crente criança, que se Deus não fizer, ele desvia. Não, a vontade é dele, não tua. Crente maduro não fica servindo pelo que Deus dá, serve pelo que ele é. Crente maduro não chega para o pastor e diz: se não fizer do jeito que eu quero, eu vou embora. Ei, olhe para cá, olhe para cá. Se você é desse tipo que vem para cá e acha que a tua vontade tem que prevalecer, pega a tua mala, arruma, vai para casa, vai fazer outra coisa. Aqui é lugar de quem obedece à vontade dele. A vontade dele, a vontade dele, a vontade é dele. Como é que Jesus ensinou isso? Querido, foi Jesus que ensinou. Lembra? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita, oh glória, seja feita, é Jesus que está ensinando: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma geração de crente mimado, que acha que Deus é que serve ele não serve Deus. Ele acha que Deus é garçom e ele é convidado. Ele acha que Deus é obrigado a passar na mesa dele e repetir o salgadinho toda hora. Você não é o único. Você não é o único. Você não é o único. O povo de Deus é grande. Se aquilo que você quer não aconteceu ainda, aprenda a glorificar pelo que Deus fez na vida do teu irmão. Oh meu Deus, Jesus de Nazaré. A vontade que prevalece no caminho da maturidade, Paulo está descobrindo: agora eu não vou conseguir fazer o que eu queria. A partir de agora eu vou ter que fazer o que ele quer. Porque a vontade que vai prevalecer não é a minha, mas sim a dele. No caminho da maturidade, pastora, ele aprende que a vontade que vai prevalecer não é a dele, e sim a vontade de Deus. Isso no versículo 6. No mesmo versículo 6 ele tem outra lição. Quando ele indaga a Deus dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Irmão, homem altivo, sábio ao ponto de achar-se melhor do que os outros. Este era Saulo. Ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Aí o Senhor responde para ele assim: ó, entra na cidade. Você não veio para entrar lá? Entra na cidade.
Ué, mas era isso mesmo que eu ia fazer. Sim, eu não acabei ainda. Entra na cidade. E aí, Senhor? E lá te será dito o que convém fazer. Peraí, você já não sabia o que fazer? Deus está falando, você sabia, agora quem sabe sou eu. Mas você já não tinha intenção do que fazer? A tua intenção não é a minha, o que vai prevalecer agora é o que eu quero. Pastor, então qual é a lição que ele está aprendendo no caminho da maturidade, no versículo 6? Ele está aprendendo que nem sempre ele será o dono da razão. Agora eu vou ter que falar. Como assim, pastor? Ora, se ele sabia o que queria, ele estava entrando na cidade, mas dependia da informação dos outros, ele não tinha razão acerca do que ele foi fazer. Mudou. Quando ele chega lá, alguém vai falar com ele o que ele tem que fazer, e o altivo, o bambambam, vai ter que ouvir e dizer: não é que tu está certo? Não é que tu está com a razão? Irmão, crente soberbo é complicado, porque ele não consegue falar isso. Você tem razão. Eita Jesus. O pastor fala, ele sabe que está errado, mas ele não tem hombridade para dizer: você tem razão. Crente maduro sabe reconhecer quando a razão não é dele, é do outro. Sabe por que tem muita desavença no meio do povo de Deus? É porque tem gente que não dá o braço a torcer, diz: eu estou errado, pronto. Quer saber de uma? Vou pedir perdão. Não sei nem o que eu fiz, mas eu vou pedir perdão. Por que você não sabe o que faz, mas vai pedir perdão? Porque eu sei o Deus a quem eu tenho crido, e sei a obra que Ele tem comigo. Não me interessa o que fizeram, o que falaram. A minha comunhão com Deus precisa estar de pé. A razão é tua. Eu vou testar você agora, eu vou testar. Olha para o seu irmão e diga para ele: você está com a razão. Isso, coisa boa, viu? Você está com a razão. Como difícil é isso? Olhar para outra pessoa e dizer: desta vez o errado foi eu, você está com a razão. Dessa vez foi eu que errei, você está com a razão. Quão difícil é isso? Mas crente maduro tem que ter coragem para reconhecer que ele também erra, que ele também escorrega, que ele também tropeça nas palavras. Está na hora de Deus levantar uma geração que sabe quando erra, mas principalmente sabe quando tem que pedir perdão, porque quem pede perdão é perdoado, e o perdão gera alegria no coração. Sabe por quê? Que tem muito crente com a cara amarrada dentro da igreja? É porque não bota para fora a mágoa que tem, não consegue pedir perdão, não consegue abraçar, ele fica com a cara amarrada, atrapalha o culto dele, atrapalha o culto do outro. Está na hora da gente se arrepender, descer, olhar para alguém e dizer: eu te perdoo, você está com a razão. Glória! Oh, glória! Ébia, surrema magassuri me canto, orebandaraga. Crente maduro tem que aprender a dizer: você tem razão. Pastor, aonde está a próxima lição? Ele vai para dentro da cidade, conduzido pelos homens que estavam com ele. Ele vai ficar hospedado numa rua chamada direita, na casa de Judas. E lá ele fica hospedado. Renato, 3 dias. 3 dias sem comer, sem beber, e outra, cego de ambos os olhos. Porque depois do clarão, em que ele se levanta a ir para a cidade,
ele já não enxergava mais nada, ficou cego, 3 dias, sem enxergar, jejuando e orando. Isso aqui é só para crente doido, irmão. O camarada cheio de ódio no coração, Deus chegou ele, para ele voltar a orar e jejuar. Cuidado, irmão. O seu desprezo pela oração e jejum tem um preço caro. Qualquer hora dessa a tua vista vai começar a embaçar. Você vai dizer, eita, está na hora de orar e jejuar. Ele vai orar e jejuar. Aí olha o que a Bíblia diz. Isso aqui é lindo demais. No caminho da maturidade, ele vai ter uma outra lição. Aonde, pastor? No versículo 12. Porque quando ele chega na casa de Judas, 3 dias, jejuando, orando, sem enxergar, não comia, não bebia, e Deus está olhando, que mesmo cego, ele continua orando e jejuando. Aí o que Deus faz? Deus vai até a casa de um discípulo chamado Ananias, e lá na casa de Ananias, Deus vai falar com Ananias. Ananias, vai até a rua chamada direita, a casa de Judas, e procura por um certo Saulo de Tarso. Ele está orando. Agora o mais lindo está no versículo 12. Olha o que Deus está falando para Ananias. E numa visão ele viu. Eu vou repetir isso aqui porque tu deve estar desligado. E numa visão ele viu. Peraí, deixa eu ler de novo. E numa visão ele viu. E numa visão, quem está ligado já pegou, não preciso nem pregar. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. Aqui está. Aqui está. Aqui está a 4ª lição. No caminho da maturidade, pastor, qual é a lição que ele aprende? Ele aprende que as coisas de Deus não se enxerga com os olhos da carne. Eu vou falar de novo, que eu vou bater nos críticos agora. Vamos lá, vou falar de novo. Ele aprende que as coisas de Deus não se enxerga nos olhos da carne. Ele está cego há 3 dias, mas na oração dele, ele viu. Ele está cego tem 3 dias, mas teve visões da parte de Deus. Ele não enxergava o copo com água, mas enxergou o homem chamado Ananias. Ele não enxergava o prato de comida, mas ele enxergou o homem chamado Ananias. Ele não enxergava a cor da roupa que vestia, mas enxergou o homem chamado Ananias. Ele viu, estando cego dos seus olhos, Deus abriu seus olhos espirituais e ele contemplou visões de Deus. Diga para o seu irmão assim, o que é de Deus, diga para ele o que é de Deus, não se enxerga com os olhos da carne. Está entendendo porque você não pode criticar? Quando você está num culto como esse, e você vê alguém dando lugar, coisa boa, o camarada pula, bate palma, roda, e ele se escandaliza, é discípulo, mas ele só enxerga com esse olho aqui. Ele não consegue entender que tem alguém trabalhando no meio da igreja, enquanto o pregador está pregando. Eu me lembro de uma certa feita, Magno, só para incrementar a questão dos olhos da carne, os olhos do espírito. Eu me lembro que numa certa feita, a nossa igreja deu um problema na parte de esgoto, e o cheiro deu retorno. O pastor Daniel já foi na nossa igreja e viu ali, o templo ficou tomado pelo cheiro. Como nosso pastor presidente tinha comprado uma casinha ao lado,
na intenção de construir banheiros e sala para as crianças. Era bem apertadinho. Era bem apertadinho. As irmãs tiveram uma ideia: pastor, para a gente não ficar sem culto no domingo e não fazer na casa de ninguém, vamos fazer ali na casinha. Foi todo mundo à noite para dentro da casinha. Pastor, para passar entre as cadeiras, Renata, era assim, ó. Não tinha lugar para passar, porque a igreja, aquela casinha ficou tomada de crente cheio do Espírito Santo, irmão. Tomada. E o senhor, pastor Antonílio? Eu nem sonhava em ser pastor. Novo convertido, poucos meses de conversão. Mas eu já falei com o Magno que eu tive um bom professor de culto de doutrina que me ensinou a buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu busquei. Naquela semana que houve o problema na igreja, no dia 5 de maio de 2007, Deus me batizou com o Espírito Santo. E foi exatamente nesta semana que deu problema de cheiro na igreja. Fomos para dentro da casinha. Estamos cultuando a Deus. Os 3 hinos da harpa foram cantados. O pastor começou a dirigir o trabalho, passou para o presbítero e o culto foi rolando. Quando eu fui para lá, me chamaram para fazer parte do ministério de adoração. A minha voz ficou ruim, irmão, muito ruim, depois que comecei a pregar demais. Desculpa para quem não sabe cantar. Mas eu cantava com o ministério de adoração. Tivemos oportunidade, Magno. Começamos a cantar aquele louvor. Eu não preciso ser reconhecido por... Eu me lembro até hoje. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu. Eu sei que foi uma coisa linda. Quando a gente entregou o microfone, a igreja estava tomada pela glória de Deus. A casinha, apertadinha, estava cheio de crente no mistério de Jeová. Eu sentei na minha cadeira, do lado da minha esposa, e comecei a chorar. Chorar, eu não conseguia falar. A glória de Deus estava tão pesada que o corpo tremia, o coração pegava fogo. Eu disse: meu Deus, que coisa gostosa. Eu nunca tinha sentido aquilo, nunca na minha vida. E eu sentado ali chorando, a minha esposa sem entender, botou a mão no meu ombro, como se estivesse me consolando, como se eu estivesse triste. E eu chorando, pastora, e a igreja tomada, o pastor não conseguia dirigir o culto, não conseguia falar, ele parou também, Deus tomou ele em línguas estranhas. Foi exatamente nesta hora que os meus olhos se abriram. O que eu vou te contar aqui tem que ser crente para acreditar, se não for, não precisa. Foi nessa hora que eu, novo convertido, recém-batizado com o Espírito Santo, eu vi um homem todo vestido de branco, do alto da cabeça aos pés. Eu não enxergava o rosto dele, pastor Daniel, porque brilhava, eu não conseguia enxergar. Os pés dele não tocavam o chão, era como se ele andasse flutuando. Ele passou pelos meios das cadeiras apertadas, sem esbarrar em ninguém. Eu não me controlava o choro, porque eu estava vendo e ninguém via. Ele passou, ladeando o grupo das irmãs, que ficaram apertadas no cantinho. Passou pela esposa do nosso presbítero Ismael. Ele parou na frente dela, eu vi, Renato. Ele parou na frente dela e ficou olhando. Saiu da frente dela e foi adiante, olhando uma por uma. Quando ele chegou em frente à cadeira em que estava sentada a nossa irmã Rosane, que hoje é diaconisa e que é responsável pelo trabalho de libertação da igreja, ele parou. Ninguém me contou, Magno, eu vi. E que Deus me mate em cima deste altar se eu estiver mentindo. Ele estendeu as mãos sobre ela assim, ó. Quando ele estendeu as mãos sobre ela, ela se levantou. É desse tamanhozinho, irmão. No dia que você for na minha igreja, eu vou te apresentar para ela, irmã Rosane.
cheia do poder de Deus. Ela se levantou com uma autoridade. Ele impôs as mãos sobre ela. Ela se levantou e disse: assim diz o Senhor. Eita! Ela disse: assim diz o Senhor. Começou a entregar o mistério para a igreja. Foi se aprofundando. As pessoas começaram a chorar. Quando ela acabou de falar, ele sumiu. Eu não me contive. Eu não conseguia falar. Mas eu levantei o meu braço. Pastor Paulo José, que hoje é o nosso presidente, olhou para mim e disse: irmão Tonílio, você quer falar alguma coisa? Eu disse: eu preciso. Eu nunca tinha tido nem oportunidade. Mas eu fui lá na frente, peguei o microfone tremendo e disse: igreja, eu vi quem usou a irmã Rosane ainda agora aqui. Isso aqui não é para crente carnudo, não é para coisa para crente espiritual. Porque tem coisas que você vai enxergar com os olhos da carne, mas para ver as coisas do céu, só com os olhos do Espírito. E eu vou profetizar só para quem recebe profecia agora. No caminho da maturidade, Deus vai abrir os seus olhos. Você vai enxergar o sobrenatural. Você vai voltar a enxergar as coisas do céu. Só quem pega essa palavra, abre a boca aí para adorar. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Não critica o teu irmão porque ele levantou, pulou, rodou. Você não sabe quem estava do lado dele na hora que ele... Oh. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você não sabe quem estava usando. Sabe qual é o nosso problema? É porque a gente quer ser juiz dos outros. E a gente julga, porque a gente julga com esses olhos. Mas Deus nessa noite vai abrir os seus olhos. E antes que essa noite termine, você vai enxergar algo do céu vindo em direção à tua vida. Antes que este culto termine, você vai enxergar algo de Deus para a tua vida. Só quem pega essa palavra, chacoalha a mão para cima aí, faz o barulho que o diabo não gosta. Adora! Eita, chame-a! Telebria, surreba nagassuri me canto, levantará. As coisas do Espírito não são para quem enxerga com os olhos da carne. Não são para quem enxerga com os olhos da carne. Ananias vai à casa de Judas, impõe as mãos sobre Saulo e diz: irmão Saulo. E eu gosto disso aqui, porque ele diz: irmão Saulo. Irmão, no caminho da maturidade, o que a gente não era, a gente passa a ser. Pegou isso não, né? No caminho da maturidade, o que a gente não era, a gente passa a ser. Se fosse há um tempo atrás, Ananias temeria ir ao encontro de Saulo, como temeu. Porque na concepção de Ananias, Saulo é um assassino. Mas enquanto Ananias dizia, Saulo é um assassino, Deus dizia, não, ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. Ele põe as mãos sobre Saulo e diz, irmão Saulo, o Jesus, a quem tu viu e falou no caminho, hoje te dá saúde. As escamas dos olhos de Saulo caem. Ele volta a ver, mas o mais lindo, e é a lição que está, no versículo 18, que no caminho da maturidade, é que experiência com Deus é diferente de teoria de Deus, entendeu isso? No caminho da maturidade, Saulo vai aprender
que uma coisa é a experiência com Deus e outra coisa é teoria de Deus. Porque quando Ele estende as mãos e diz: agora tu vai ser curado, não é só as escamas que caem. A Bíblia diz que as escamas caíram e ele foi cheio do Espírito Santo. Pastor, o que é isso? Experiência com Deus. Porque uma coisa é a teoria de Deus. Eu sei quem é Deus porque eu estudei sobre Ele. Eu gosto muito de uma frase que disse o pastor Elcio de Assis, muito antiga. Perguntaram para ele se falar em línguas era bíblico. Ele disse: vou fugir da discussão te respondendo com uma frase. E eu nunca esqueci a frase. Ele disse: línguas estranhas não é para quem quer, é para quem crê. Porque uma coisa é a teoria de Deus e outra coisa é ter experiência com Ele. Do que adianta ser letrado e não ser batizado? Eu vou falar, Jesus. Do que adianta fazer seminário e não orar? Do que adianta se afundar lendo Bíblia, mas não ter vida de oração? Ele acha que o conhecimento dele é suficiente. Tem gente que não tem a metade do conhecimento que você tem, mas quando abre a boca para falar de Jesus, oh glória a Deus. O que é isso, irmão? É porque ele não tem só teoria de Deus, ele preserva a experiência com Deus. Igreja vazia, não vazia fisicamente, mas vazia da presença, é porque tem muita teoria e pouca unção. Eu não acho errado buscar conhecimento, porque Saulo era teólogo, mas a partir desse momento, no caminho da maturidade, ele foi cheio do Espírito Santo. Quem está enchendo ele não é um homem, não foi Ananias que encheu ele, foi Deus. Então claramente Deus está dizendo: Saulo, ser só sábio não lhe é suficiente, porque bom não é ser sábio, bom é ser sábio e cheio do Espírito Santo. Só quem quer essa unção de Deus sobre a vida, só quem quer essa unção, levante as suas mãos para o céu aí, as duas mãos para o céu, uma é pouca, levante as duas. Nesse momento, a partir de agora, Deus vai lhe dar uma experiência com Ele. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar a Deus. Enquanto você adora, Ele vai tocar a tua alma. Enquanto você adora, Ele vai fortalecer o teu espírito. Enquanto você adora, Ele vai te dar dons espirituais. Enquanto você adora, Ele vai te dar frutos espirituais. Só quem quer adora. Só quem quer adora. Só quem quer adora. Adora, 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 adora. Adora, só quem quer. Só quem quer recebe. Só quem quer recebe. Só quem quer. Se você pudesse sentir o que eu estou sentindo aqui, a unção de Deus está passeando dentro da igreja, pastor Daniel, e Deus já está cavando de... Ai, Jesus de Nazaré, Deus está abrindo o céu e está dizendo: seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio. Recebe o Espírito Santo, vai. Recebe. Quem não é batizado, abre a boca, fala em línguas, fala. Só quem crê recebe, adora. Só quem crê recebe, adora. Adora. Oh.
uma vida de experiência limitada. Se é para ser sábio, também seja cheio. Olhe para cá. Eu vou terminar. Eu não tenho mais tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, eu estou tentando pregar, irmão, mas eu não estou conseguindo. Oh, glória! Rébias! Elebandaragaço, rébias! Elevante o que me neplosti calamassuri me canto, elebandaragas. Elebandaragasuri me canto, elebandaragas. Ticaramia subi que é o afá. Timia surrema se quer. Tipa suquelava face. Ebinux calabra saio. Recebe a presença de Deus aí. Pega! Olhe para cá, eu encerro. Olhe para cá, eu encerro. No caminho da maturidade, Saulo está aprendendo. Saulo está aprendendo que experiência com Deus é diferente de teoria de Deus. Mas ele tem uma outra lição que é importante, eu preciso dizê-la aqui. Versículo 22. Versículo 22. 21 e 22. Ele está em Damasco pregando, com autoridade, falando do nome de Jesus. Aí no versículo de número 21, está escrito assim: todos os que ouviam pregar estavam atônicos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam o nome do Senhor? E veio aqui para nos levar presos aos principais sacerdotes? Olhe para cá. Saulo está cheio do Espírito Santo. Ele sai pregando por Damasco. Os discípulos que ouviam ele pregar, que era para receber ele, Magno, de braços abertos. Os discípulos que eram para apoiar ele e dizer: Saulo, Deus é contigo. Saulo, deixa Deus te usar. Os mesmos discípulos que poderiam colocá-lo para cima estavam dizendo uns aos outros: esse aí está mentindo, só está aqui disfarçado, vai pegar a gente, vai prender e vai levar para Jerusalém. Pastor, qual é esta lição que Saulo está aprendendo no caminho da maturidade? No caminho da maturidade, olha para cá. Saulo está aprendendo a lidar com a desconfiança dos outros. Qual é esta lição? No caminho da maturidade, Saulo está aprendendo a lidar com a desconfiança das pessoas. Porque tem gente que não faz e acha que você não pode fazer. Você tem e eles acham que não deveria ter. O que eles querem, Magno, é nos parar com a opinião deles. O que eles querem é usar a língua deles para, ao invés de nos abençoar, nos jogar para baixo e pisar em cima. Até hoje, infelizmente, no meio da igreja tem pessoas que só enxergam os defeitos da gente. Esse pregador grita muito. Esse careca aí não sabe de nada. Se fosse eu lá, eu pregava melhor. E sai falando para um, sai falando para outro. Ele acha que a voz dele vai nos parar. Ele acha que quando contarem para a gente que ele estava falando da gente, a gente vai dizer: já que ele estava falando de mim, eu vou parar. Não. Olha o que está escrito no versículo 22. Saulo descobre que estavam falando dele.
E o que ele faz, pastor? Ele para? Não, está escrito assim, ó. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco. Eu vou ler de novo, porque tem gente que boiou, ó. Ele está sendo criticado, estão batendo nele com a língua. Porque tem gente que para bater na gente não precisa dar um tapa, irmão. É só emprestar a língua para o diabo, só isso. Fala, bate na gente com a língua e diz: agora eu vou parar ele. Fizeram isso com Saulo e disseram: vamos parar ele, inventando calúnia e fazendo fofoca. Está escrito assim, ó: Saulo, porém, se esforçava muito mais. 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 Falou de mim, vou pregar mais. Falou de mim, vou cantar mais. Falou de mim, vou orar mais. Só quem vem para fazer mais. Só quem vem para fazer mais. Se falar de você, pregue o dobro do que pregava. Se criticar você, ore o dobro do que você orava. Se falarem mal do teu ministério, leia a Bíblia o dobro do que você lia. Porque através do seu esforço, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai confundir quem fala de você. Deus vai confundir quem critica você. O meu tempo esgotou. Eu encerro no capítulo 13. Paulo prega em Damasco. É jurado de morte pelos gregos, mas ele escuta sobre a vontade que os gregos tinham de matá-lo. Alguns discípulos que estavam com Saulo têm uma ideia: para ele não morrer, vamos levar ele até o muro da cidade, de madrugada, sem que ninguém veja. Vamos amarrar uma corda num cestinho, botar ele dentro e descer ele devagarzinho pelo muro. Versículo 25. Magno, pegam ele, bota ele dentro de um cestinho. A história diz que ele era de pequena estatura, tinha tudo a ver com o nome. Botaram ele dentro de um cestinho, numa corda amarrada, e desceram pelo muro. Peraí, pastor, peraí, Saulo está fugindo, mas ele não é cheio do Espírito Santo? Por que Saulo está fugindo, se ele é cheio do Espírito Santo? Por que Saulo está dando no pé, se ele é cheio do Espírito Santo? Se fala em língua, para que está correndo? Se prega bonito, para que está correndo? Se ora muito, por que está fugindo? Porque Saulo está aprendendo que no caminho da maturidade sempre haverá um momento de fugir. Ah, pastor, agora o senhor forçou a barra, hein? Momento de fugir. Crente foge, pastor, foge. Fala para o seu irmão assim, ó: você sabia que crente também foge? Fala para ele. Pastor, crente foge? Foge. Quem falou que crente foge? O próprio Saulo. Ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 8, ele mandou fugir da prostituição. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, ele mandou fugir da idolatria. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, ele mandou fugir do amor ao dinheiro. Crente foge sim. José fugiu da mulher de Potifar. Se fugir vai te livrar de pecar, então fuja. Vou repetir: se fugir vai te livrar de pecar, fuja! Eles ficam assim, ó, Renato, é só uma conversa, sem maldade. Fica na conversinha do WhatsApp. A menina está querendo derrubar ele, mas ele não está nem aí. Brinca com perigo. Nem crente é,
Mas quando pega o telefone de madrugada, o dedinho dele não resiste. Fugir da prostituição. Foge do pecado. O diabo a gente resiste, mas do pecado a gente foge mesmo. Pastor, por que eu tenho que fugir do pecado? Simples, porque você é feito de carne. Carne não se converte. Você é de carne. Não é só uma conversa inocente. Aí manda beijinho, manda coraçãozinho. Quando vê, caiu na cama de uma meretriz, se prostituiu, caiu na fé, se desviou. Por quê? Porque não teve coragem para fugir. Porque corajoso não é só aquele que enfrenta, não, irmão. É aquele que tem disposição para fugir na hora que tem que fugir. Deus está falando com alguém aqui muito forte. Foge enquanto dá tempo. Eita! Parece que eu estou vendo a mão de Deus descendo alguém no cestinho pelo muro. E Deus está falando, foge enquanto dá tempo. Porque o diabo está tentando te derrubar. O diabo está tentando derrubar. Eles tiram ele de Damasco. E o que Barnabé faz? Pega ele e leva ele para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele segue pregando, ganhando almas, até que ele é ameaçado de morte novamente. Aí os discípulos se reúnem e dizem, ó, se ele ficar aqui, vão matar ele. Alguém disse, então o que a gente vai fazer com Saulo? Vamos fazer o quê? Vamos devolver a mercadoria. Compra no Mercado Livre, veio, não era o que tu queria, tu devolve. Saulo está fazendo a diferença. E por isso estão querendo matar. Porque se tem alguém que é perseguido, é quem faz a diferença. Estão querendo matar quem faz a diferença. Disseram, vamos matar ele. O que os discípulos fizeram? Vamos devolver ele. Pegaram ele, levaram para Cesareia. E de Cesareia falaram, Paulo, volta para Tarso. Imagina Saulo voltando para casa, triste. Eu só queria pregar. Eu só queria ganhar alma para Jesus, mais nada. Eu só queria falar que Jesus é bom e Ele arrancou as escamas dos meus olhos. Eu só queria falar que Jesus é bom e o diabo não presta, só isso. Eu só queria falar do homem da cruz do meio, mais nada. Eu só queria pregar sobre o homem da mão furada. E me mandaram de volta para cá. Magno, ele ficou 3 anos pregando em Damasco, depois da sua conversão. Ele passa mais algum tempo em Jerusalém, volta para Tarso. Não sabem exatamente o tempo correto que ele ficou em Tarso até voltar à ativa, mas historicamente acredita-se que foi entre 10 e 11 anos, desde o último dia em que lá em Jerusalém ele falou de Jesus. Ficou em Tarso, pregando aos domésticos, sem ter oportunidade de visitar as congregações. Ninguém mais falava de Saulo. E a prova do que eu estou lhe falando é que Saulo só vai ser mencionado novamente em Atos 11, versículo 30. Como é que Saulo está sendo mencionado em Atos 11, versículo 30? Pegaram ele, pegaram Barnabé e mandaram eles para Antioquia para levar suplemento para os irmãos de Antioquia, porque havia fome na terra. Paulo está indo, trabalho braçal, porque quando não dá para pregar, a gente varre a igreja. Pode falar, pastor? Pode. Porque quando a gente não tem oportunidade de pregar, passa um pano no banco. Porque quando não dá para pregar, limpa a bateria. Quando você não for cantar, limpa os instrumentos, faz alguma coisa. Para com esse negócio de achar só que você só é útil quando você faz o que você foi chamado para fazer. Não, eu só toco bateria, eu só toco guitarra, eu só prego, eu só oro. Você é o que, meu? Exclusivo? Não, porque eu só faço isso. Vai chegar o momento que o pastor vai dizer: toma a vassoura, ajuda a varrer.
Ó, tá vendo esse paninho aqui? Dá uma limpada no banheiro. Tu fala, que nojo, eu não vou limpar o banheiro. Que negócio é esse de achar que você pode fazer o que quer aqui dentro? Eu quero que você me diga quando é que servo tem vontade própria. Servo não tem vontade própria, ele faz o que o Senhor manda. Se ele mandou pregar, prega. Se ele mandou cantar, canta. Agora, se ele fala lava o banheiro, lava. Vamos correr porque não dá mais tempo. Ele passa 10 a 11 anos no anonimato, puro anonimato. Ele fica em Tarso, entre 10 e 11 anos. Aí Barnabé vai buscá-lo e levá-lo para Antioquia, para ajudá-lo a fazer a obra lá, já que a igreja estava crescendo em Antioquia. Chegando em Antioquia, Magno, isso aqui é lindo demais, porque a igreja de Antioquia podia ter todos os defeitos, mas era uma igreja que gostava de orar, irmão. E eles não oravam só não, eles oravam e jejuavam, orava e jejuava, orava e jejuava. No versículo 1 do capítulo 13, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns doutores, profetas, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. É interessante, porque em meio a todos os grandes está o pequeno Saulo. Em meio a todos os sábios está o pequeno Saulo. Qual é a diferença entre eles? Isso aqui, irmão, se tu não der glória, irmão, não valeu nem a pena eu pregar até aqui? Claro que valeu. Falta 5 para as 10, eu vou apanhar do pastor até não querer mais. Olha devagar. Qual é a diferença entre Saulo e os demais irmãos? A Bíblia diz que uns eram doutores, uns eram profetas, outros eram sábios, outros era isso, outro era aquilo, um magistrado, outro PhD, e Saulo. Então qual é a diferença entre eles? Aqueles homens eram sábios, e Paulo era o mais ou menos. Eu acho lindo isso aqui, mas se tu não der glória aqui, não valeu a pena, hein? Ele é o mais ou menos, e os outros são os caras, os bambambãs. Aí eles estão orando. Eles estão orando e jejuando, porque crente maduro ora em comunhão com a igreja, gosta de oração em conjunto. Ele falta a aula que ele mais gosta na escola, mas quando fala para ele assim, ó, tem oração, hein? Ele, opa, oração eu gosto, eu estou lá. E no culto de oração, eles estão reunidos em oração. Os bambambãs estão lá, Saulo também. O mais ou menos e os bambambãs. Aí eles estão orando, pastora, e de repente alguém escuta a voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai falar para uma igreja que ora em comunhão? Porque quer ver Deus falar, é uma igreja madura que preserva a comunhão através da oração e do jejum. Aí Deus vai falar. O que Deus fala? Separa o mais inteligente daí para fazer. Separa o cara mais sábio daí não. Separa o rei da cocada preta para fazer a minha obra. Não, o Espírito Santo diz assim, ó, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E eu acho legal, porque o versículo 2 diz assim, ó, e servindo eles ao Senhor. O propósito é único. Se eles estão servindo juntos, isso é unidade, isso é comunhão. Porque comunhão vem do grego koinonia, o que significa cumplicidade, unidade, compartilhamento da mesma fé, uma só visão, comunhão. Eles estão orando juntos. Quer ver a atitude de uma igreja madura? Quem está ali é sábio, é estudado, é inteligente. Mas quando o Espírito Santo fala assim, ó, me separa Barnabé e Saulo, eu não vi ninguém murmurando, dizendo, mas eu sou melhor. Porque a igreja madura sabe reconhecer o chamado na vida do outro.
Ele não critica porque o pastor Daniel separou a diácono, diaconisa, evangelista. Ele é maduro o suficiente para saber. Chegou a vez do Renato. Chegou a vez do pastor Daniel. Chegou a vez do pastor Antonílio. Uma igreja madura sabe entender o momento do outro. Fica de pé comigo. Olhe para cá. Eu disse para você ainda agora que Deus fala no meio de uma igreja que tem comunhão. Vou fazer uma pergunta: tem comunhão aqui? Desse jeito aí não tem não, vamos lá. Tem comunhão aqui? De novo, tem comunhão aqui? Quantos aqui acreditam que Deus vai falar no meio da igreja? Quantos aqui acreditam que Deus vai continuar falando no meio da igreja? Tem comunhão, Deus fala. Sabe qual é o interessante da comunhão? É que comunhão divina, tá, irmãos? Comunhão de ideias acerca de Deus, ela não depende de multidão. Jesus disse assim, Mateus 18:20: onde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Está sentindo que ele está aí, irmão? Está sentindo ele aí? Você está sentindo Jesus aí? Você está sentindo Jesus aí? Se para ele se manifestar, ele só precisa de 2 ou 3 invocando o nome dele. Oh, glória a Deus! Imagina o que ele vai fazer agora com essa igreja toda clamando. Imagina o que ele vai fazer com essa igreja toda em comunhão clamando. Imagina o que ele vai fazer agora com você adorando. Eu vou convidar a igreja agora para adorar em comunhão. Eu vou convidar a igreja agora para adorar em comunidade. Vamos adorar em unidade. Vamos adorar no mesmo Espírito. Comunhão é isso. É adoração no mesmo Espírito. É cumplicidade. É unidade. Só quem quer ouvir a voz de Deus comece a adorar agora. Comece a adorar agora. Comece a adorar agora. Comece a adorar agora. Enquanto você adora, ele manifesta a presença dele. Enquanto você adora, ele começa a falar. Você vai ouvir a voz de Deus enquanto você clama. Enquanto você clama, ele vai falar. Ele vai separar pessoas aqui dentro. A sua chamada começa a partir de hoje. Só quem quer nisso começa a adorar. Começa a adorar. Abre a sua boca, vai. Abre a sua boca, vai. Abre a sua boca para adorar, vai. Abre a sua boca para adorar, vai. Vai, adora, 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 adora. Enquanto você clama, Deus manifesta a sua glória. Vai clamando, adorando, que Deus vai falar com você. Deus está falando no seu coração. Vai clamando, vai clamando. Deus vai levantar quem estava caído aqui hoje através da comunhão. Deus vai levantar caídos aqui através da comunhão da igreja. Tem gente aqui que estava fraco e vai ser fortalecido através da oração da igreja. Se eu fosse você, aumentar o volume da adoração. Se você vem aqui para adorar, você está no lugar certo. Aviva-te! É lugar de adoração, é lugar de comunhão. Só quem vem para adorar, adora. Já tem gente sentindo a presença de Deus aqui. Tem gente sentindo a presença de Deus ali no meio. Eu estou vendo Deus agindo aqui. Eu estou vendo Deus agindo. Só quem quer. 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 Só quem quer adora. Isso. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta, sinta. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo. Só quem quer receber do céu agora. Tem gente aqui que não vai aguentar e vai ser cheio do Espírito. Para de travar a sua boca. Abre a boca para adorar. Abre a boca. Adore, 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 adore.
Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, 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 cheio. E que ruja o leão, Meu Deus. que a terra estremeça. Senhor, pega na mão dos teus filhos agora, Senhor. Levanta aquele que está caído, Pai. Coloca de pé aquele que está sem força. Renova a força dele através do poder da oração, Pai. Senhor, Tu nos colocou no caminho da maturidade e nos conduziu até o dia da nossa chamada. Saulo caminhou pelo caminho da maturidade, Senhor, até o dia em que em Atos 13 ele foi chamado. E eu acredito que esta noite é noite de carimbares a chamada de crentes aqui. Comece a levantar agora missionários, comece a levantar diáconos, comece a levantar diaconisas, comece a levantar pastores, comece a levantar pastoras. Unge a nossa cabeça com óleo, faz o nosso cálice transbordar. Nós queremos ser cheios da Tua presença, queremos falar em novas línguas, queremos ter variedade de línguas, queremos ter discernimento de espíritos, queremos ter o dom da fé, o dom da profecia, o dom do amor, operação de maravilhas. Mas também queremos, Senhor, queremos frutos do Espírito Santo, queremos ser longânimos, queremos ser temperados, queremos, ó Pai, fazer a Sua vontade. Oh Espírito Santo, passeia no meio da Tua igreja agora. Vai enchendo os Teus filhos, Senhor. Vai enchendo os Teus filhos agora. Levanta a mão direita para o céu comigo para eu encerrar. Levante a mão direita para o céu comigo. Isso. Levanta lá em cima, mais alto que você puder. Deus, aonde houver uma mão levantada agora, Jesus, talvez essa mão está cansada, quase sem forças para se levantar. Mas eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo molde agora, que o Teu Espírito Santo fortaleça agora aqueles que estão com a mão levantada. Senhor, confirma o ministério, confirma a chamada. Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré, o único Filho de Deus, que a partir desta noite Tu vais sair daqui diferente. A sua chamada está carimbada. Só quem pega essa palavra, abre a sua boca aí, adora a Deus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória, glória a Deus. Esse lugar está tomado de glória, igreja. Antigamente, a gente aproveitava esses momentos, Tonílio, para buscar, para ser batizado no Espírito Santo. A gente não ficava olhando para o relógio, não. Seja cheio da graça. Cheio da graça. Eu estou vendo pessoas chorando aqui, irmãos. Sabe o que Deus está falando, Tonílio? Que tem muitos aqui dentro que voltaram a ser crente hoje. Voltaram a ser crente hoje. Estavam empurrando com a barriga. Voltaram a crer. Infelizmente não podemos nos estender mais. Mas Jesus merece uma linda salva de palmas, amém? Isso! Glória a Deus. Amanhã tem mais. Se você está nessa noite aqui e não tem uma casa espiritual,
Fique conosco aqui, tá? Você será muito bem recebido, amém? Para se alimentar com coisas boas de Deus. Amanhã, quem vai pregar é o pastor Pablo. Rapaz, eu orei a Deus, Senhor, Deus tem te usado grandemente aqui, Antonílio. Mas eu orei aqui, Senhor, usa de porção dobrada. Jesus não passou dobrada não, filho. Ele derramou muito, muito, muito mais. Filho, o Espírito Santo te usou poderosamente. Como Deus te usou, Antonílio. Rapaz, você está dentro da vontade de Deus. Quero agradecer os irmãos que vieram. Amém? Geralmente a gente não se estende tanto, mas não tem como parar aquilo que Deus faz. Tem uma cantina lá fora. Abençoe a cantina para arrecadar recursos para pagar os valores que nós estamos gastando nesse congresso. Agradecer as irmãs que vieram de longe. Nos perdoa porque estendeu um pouco, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio da graça de Deus. Amanhã, domingo, pastor Pablo, explosão de palavra também. Rapaz, Silas Nascimento hoje é Antonílio, amanhã é Pablo, segunda-feira Eric Gabriel à noite e à tarde Elielso Miranda para cultar a Oranona, só glória. Coloca a mão no coração. Coloca a mão no coração. Receba a bênção apostólica sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre nós aqui agora. Todos vamos dizer, igreja? Amém! Amém! Obrigado, irmãos.